Por exemplo, um amigo meu fez um sistema, fechou um contrato com uma empresa e a empresa disse, ó, quero um sistema assim, 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 assim. Fecharam, só que não assinaram o contrato. Depois de 3 meses de trabalho, quando o sistema foi entregue, o cara disse, ah, eu quero uma coisa completamente diferente. Aí ficou aquela briga, um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Se tivesse um contrato, esse contrato não serviria somente para você ir para a justiça. Ia servir para você provar que o cliente pediu aquilo e você desenvolveu aquilo que o cliente pediu. Recentemente, um site de um colégio que eu fiz, depois que o site estava pronto, né, tem um sistema de boletim, só que não é um sistema acadêmico. Eu fiz a proposta de um sistema acadêmico, só que eles não quiseram pagar porque falaram que no momento estava fora do orçamento, mas pagaram um valor menor. E o que foi que aconteceu? Depois que o sistema de boletim estava pronto, eles falaram, Adriano, mas tem o gestor de boleto bancário que você não colocou. Aí eu disse, foi mesmo, foi, tá faltando o gestor de boleto bancário. Eu disse, na hora falando com o cliente por telefone, eu disse, por gentileza, pega o contrato que tem na sua mesa. Dá uma lidinha aí e vê se tem esse gestor, porque eu também tô com o contrato na minha mão e eu não tô vendo isso. Mas se você quiser, eu passo um orçamento para você agora. Qual foi o resultado disso? É aquela velha frase, não existe argumentos contra fatos. Né? Não existem argumentos. O cara vai argumentar o quê? Tá lá no contrato que ele não orçou isso. Então, ele acabou ficando sem argumento e depois solicitou um orçamento. A gente tá vendo aí se vai fazer ou não, mas pelo menos eu tive uma ferramenta. Não é? Se eu não tivesse feito isso, o que era que ia acontecer? Ele ia ficar batendo o pé, dizendo que pediu, e eu ia ficar batendo o pé dizendo que não pediu. E, como vocês já sabem, o cliente sempre tem razão. E quem ia perder nessa história seria eu, Adriano Giannini. Quinto, deixe o briefing com o cliente. Esse briefing nada mais é do que um formulário. Juntamente com o vídeo que você baixou, eu mandei o modelo de contrato que eu uso e o modelo de briefing que eu uso. Aí tem aquela ideia que eu estava comentando anteriormente, que é o cara não querer pagar sem antes ver o seu trabalho. Então veja bem, quando eu vou fazer um site para um cliente, primeiro que eu bato um papo mesmo com ele, é uma conversa entre duas pessoas que têm negócios e eu estou tentando entender o negócio dele para criar uma melhor solução para o negócio dele. Em cima disso, eu já vou formando a minha ideia. Depois disso, eu converso com ele e peço para ele mostrar os sites que ele acha mais bonito. Digo, me mostre sites que você gosta. Pergunto da concorrência, o que ele gosta da concorrência, eu vou dando uma olhada. Depois eu deixo o brief, que é um formulário onde ele vai responder um monte de questões que vocês devem estar vendo aí no arquivo de texto. E com isso, é quase impossível você errar. Não que você seja o mestre dos sites, mas aí você já conversou com ele, já tem ideia do negócio dele, já viu a concorrência. Ele já respondeu um monte de questões a respeito do gosto dele. Pô, aí fica difícil de você errar. Por isso que eu nunca tive o problema de fazer um site e o cliente falar, não gostei, devolva meu dinheiro. Espero que não aconteça isso. Ok? Sexto, deixe claro a questão do prazo. Por exemplo, quanto tempo você precisa para fazer um site? 10 dias? Peça 30. Adriano, não é muito? Não, é sério, peça 30 dias. Você leva 10 dias para fazer o site dele. Mas e se amanhã você fechar um outro contrato? E se depois de amanhã você fechar um outro contrato? Cada um você pedir 10 dias, você precisaria de 30 para fazer os três. Imprevistos sempre acontecem. Às vezes você pede 10 dias, né, porque você sabe que você vai levar 10 dias para fazer aquilo ali, mas você percebeu que teve um imprevisto aqui, teve um imprevisto ali, você adoeceu, não é? Você estava estressado, quando eu estou estressado eu não chego nem perto do computador e você atrasou. Então, vá por mim. Nisso eu posso lhe garantir, acredite. É melhor você pedir um prazo muito maior e entregar antes do que você pedir um prazo muito menor e entregar depois. Se você pedir 30 dias e entregar com 25, para o seu cliente vai soar da seguinte forma: caramba, o cara entregou 5 dias antes do que ele me pediu. Gostei do trabalho dele. Aí você, para aparecer, pede 10 dias e entrega com 12. Não interessa que foram 2 dias a mais, mas para ele você entregou atrasado. Ou seja, isso não é bom para a sua imagem, ok? Então essa questão do prazo tem que ficar muito claro. Só eu preciso de 30 dias. O site do colégio mesmo que eu citei agora há pouco, eu precisava de 15 dias para fazer o site. Só que eu pedi 3 meses. O cliente chiou, não é muito tempo, é muito tempo. Eu disse, olha, é o prazo para fazer o site. Por quê? Porque eu dependia de um programador para fazer um sistema, porque eu tava, não dava para fazer tudo. E também eu tinha um monte de trabalhos para fazer.
Qual foi o resultado? Eu pedi 3 meses e entreguei com 2 meses. Eu recebi parabéns por isso. Ele, poxa, parabéns, você entregou um mês antes do prazo. Eu poderia ter pedido os mesmos 2 meses que eu sabia que ia pedir, ou melhor, os 15 dias. Mas eu teria entregue atrasado. Para ele é só o quê? Você entregou um mês atrasado. Então, você tem que deixar claro o prazo e sempre peça um prazo maior. E deixe claro que o seu trabalho depende dele. Então, por exemplo, você apresentou uma proposta visual, ele aprovou, a partir daí, muita coisa depende dele, as informações de contato, material gráfico, tudo. Então, cada vez que ele atrasar, deixe muito claro que você fez um pedido, que ele atrasou, por exemplo, 10 dias e que o prazo que você pediu de 30 dias já foi comprometido. Não é? Com isso, ele perde a razão. Eu tenho um cliente, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um site que eu comecei a fazer ali em setembro. O cliente já pagou o site e ainda não me mandou as informações. Ele já pagou o site inteiro, ou seja, eu estou há 3 meses esperando as informações. Só que em nenhum momento ele ligou para mim ou mandou um e-mail cobrando que o meu trabalho está atrasado. Por quê? Com a experiência que eu adquiri ao longo desses anos, eu faço com que ele veja que é ele que está fazendo o site dele atrasar e não eu. Ok? Sétimo item, registre tudo que for necessário via e-mail. Se você falar por telefone, ainda assim, peça para enviar o e-mail, por exemplo. Ontem mesmo, sem mentira, ontem um cliente me ligou e disse, eu quero que você faça uma atualização no sistema, que era um sistemazinho para loja que eu fiz, e a caixa de opções tinha 3 produtos novos e ele queria que eu acrescentasse. Eu disse, por gentileza, manda um e-mail. Aí ele mandou e-mail, ou seja, ficou documentado. Se o dono da empresa, que não foi ele que ligou, foi o responsável, dissesse por que você colocou isso se eu não pedi? Disse, olha, o responsável mandou o e-mail, está aqui documentado. É aquela velha história, não existem argumentos contra fatos, ok? E o oitavo, é sempre interessante você dar uma atenção constante para o teu cliente, até para ele não ter a sensação de que você só queria o dinheiro dele. E cliente satisfeito sempre gera novos negócios. Por exemplo, você já fez o site? Já. Manda um e-mail para ele. Oi fulano, tudo bem? Como é que tá o site? Tá gostando? Tá tudo certinho? O formulário de contato tá chegando no seu e-mail? Tá precisando de alguma coisa? E, enfim, você vai ali dando aquela assistência ao seu cliente. É um e-mail. Às vezes as pessoas falam, Adriano, mas é muito difícil dar suporte. Não é. Quanto tempo você leva para escrever o e-mail? 5 minutos? Eu não levo 5 minutos. Em menos de 1 minuto eu escrevo um e-mail rápido, dou atenção aos meus clientes e pronto, eles ficam satisfeitos, veem que eu estou preocupado com o site deles e não só com o dinheiro que eles me pagaram, não é? Mais tempo você perde no Orkut. Eu conheço pessoas que passam horas por dia no Orkut, que perdem tempo respondendo aquelas correntes que chegam, me perdoe os que mandam, mas tem gente que não tem o que fazer, fica mandando corrente o dia todo pro povo, com um monte de mensagem no PowerPoint. Eu não perco tempo olhando aquilo ali. Então, o tempo de você mandar um e-mail para um cliente é 1 minuto. Às vezes menos, 30 segundos você digitou o e-mail. Oi, tudo bem? Como é que seu site tá? Tá legal? Tá precisando de alguma coisa? Qualquer coisa eu estou à disposição, ok? Um abraço, bom final de semana. E você vai cativando o seu cliente, ok? Então eu coloquei 8 itens aí, assim, foram os que eu me lembrei mais rapidamente. Mas quem já teve experiências assim também pode compartilhar. Deixa, se quiser fazer uma sugestão, Adriano, ó, coloca isso aí, que eu escrevo também. Eu já passei por essa experiência para alertar o pessoal, porque juntando todo mundo se ajudando, a gente evita que pessoas passem novamente por algumas situações que outras pessoas passaram, de ter que fazer algo bem maior por um preço que infelizmente não era justo, ok? Um abraço e até os próximos vídeos.